Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Hoje vamos conversar sobre O Senhor dos Anéis. Finalmente eu li o primeiro livro dessa saga. São 3 livros, eu tenho essa edição aqui que os 3 livros estão juntos. Antiguinha pra caramba, eu comprei ela em 2001, acho que foi por aí, 2001, e ela já tá bem assim, com as páginas amareladas, assim, e eu ainda não tinha lido. Eu sou apaixonada pelos filmes, assim. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso nesse vídeo. E só que eu não tinha lido ainda os livros, né? Eu tô começando agora, acabei de ler o primeiro livro e nos próximos meses eu vou ler o 2 e o 3, mas eu já vim aqui conversar com vocês sobre essa história, sobre já como é que foi para mim ler esse primeiro livro e o quanto que eu adoro O Senhor dos Anéis. Então, vamos lá contar um pouquinho da sinopse para vocês. Nessa história, que é uma fantasia, a gente acompanha um grupo de seres fantásticos, como elfos, anões, magos e hobbits, claro, além dos humanos, unidos para destruir o Anel Um do Poder. Um anel que, se voltar para o seu criador, que é o Sauron, é capaz de destruir e dominar tudo e todos. Então a gente acompanha essa saga, essa aventura incrível dessa união, inclusive, desses seres que há muito tempo estavam cada um no seu, na sua bolha e se unem em prol de um bem maior. E é uma história que é muito especial para mim por inúmeros motivos, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu assisti aos filmes no cinema quando foi lançado lá em 2000, acho que foi 2001, por aí, né? E eu lembro assim que foi uma história que mexeu muito comigo por inúmeros motivos. Não só fiquei super assustada com aqueles monstros horríveis, urucais e orques e tal, mas principalmente assim o que ganhou meu coração foi o quanto que essa história, ela para mim é assim um norte para a vida. Enfim, eu vou cortar porque, né, para vocês não verem, mas estou com uma dificuldade de falar desse livro que vocês não têm noção. Eu acho que assim, quando alguma coisa toca muito a gente, às vezes é difícil até botar em palavras, né? Mas eu vou tentar. Essa história para mim, ela é assim uma cola de como lidar com inúmeras situações da vida. Toda essa saga de destruir esse anel, né, se vocês conhecem a história, já viram os filmes ou já leram os livros, vocês sabem que o anel, ele está na posse do Frodo, que é um hobbit, que está nesse grupo de seres que vão justamente passar por inúmeros obstáculos para conseguir destruir esse anel. E durante esse percurso, ele é atormentado pelo anel. O anel, ele quer voltar para o criador dele, que é o Sauron. Então, ele acaba tendo uma influência sobre não só a pessoa que possui ele, no momento, acaba sendo dominado pelo anel, acaba sendo possuído por ele. É um anel poderosíssimo, então todo mundo deseja esse anel, mas é um anel do mal, né, gente? Então, assim, ele vai te dominando. E aí o Frodo, que fica com essa super responsabilidade de ser quem carrega o anel, ou seja, quem acaba sofrendo a maior influência do anel ali, né, durante esse percurso deles, ele tem que ser mais forte do que o anel. Então, para mim, isso acaba sendo uma metáfora de como a gente precisa ser forte diante de situações que, principalmente, que tentam a gente, né? Então, coisas que são muito tentadoras, situações que são muito tentadoras, pessoas que são muito tentadoras e que a gente sabe ou vai se dando conta de que não é legal, de que não faz bem, não é bom para a nossa vida. Então,
tanto o Frodo quanto todos ali dessa sociedade do Anel, né, que é como chama esse grupo, tirando um, que eu não vou dizer quem é para não dar spoiler, todos são muito firmes quanto a se posicionar de que realmente esse anel ele é ruim, ele precisa ser destruído, quando tantos foram seduzidos e tentados e dominados e destruídos por esse anel. Então, para mim, isso é um ensinamento de vida mesmo. Então, eu tenho muito essa história aqui como uma cola, assim, do quanto que a gente precisa aprender a ser firme e ter muito claro, né, assim, o quanto que o que faz mal, né? Para quem não sabe, eu também sou psicóloga e psicanalista e eu falo para os meus pacientes, eu falo isso, olha, o que faz mal, não tem, né, assim, por exemplo, alguém que fuma cigarro, né, assim, por mais que a pessoa, eu já fui fumante, inclusive, eu parei de fumar já tem 10 anos, e então eu posso falar que eu já fui fumante. Por mais que você ache que aquilo ali sei lá, de alguma maneira elegante, né? Assim, eu achava quando era mais nova que fumar era uma coisa assim muito, né? Muito chique, né? Assim, bem mentalidade anos 80, né? E só que não importa o quanto que você acha que alguma coisa é legal, se ela faz mal. Ponto. Entende assim? Então, ela não vai deixar de te fazer mal porque você quer acreditar que aquilo ali é bom, sabe? Então, assim, para mim essa história ela fala muito sobre isso. Tem um personagem aqui que é o Gollum, que é uma criatura que foi dominada pelo Anel, foi destruída. Eu vejo ele como um drogadicto, sabe? Um viciado mesmo. E uma pessoa que, né, assim, como se fosse, né, assim, uma pessoa totalmente dominada por um vício. Então, e para mim, as coisas que tentam a gente o tempo todo, eu posso falar de inúmeras coisas aqui, né? Eu falei, pessoas e drogas, o celular, né? Esse vício em celular, o consumismo, né? A gente pode trazer aqui para a nossa realidade também. E então, para mim, essa história aqui, ela é muito um ensinamento mesmo. Eu não sei qual foi o objetivo do Tolkien, que é o autor, ao escrever essa história, mas para mim ela é uma história que me ensina a navegar a vida com relação a coisas que tentam a gente e que a gente precisa ser firme para dizer não. E não só coisas externas a nós, quanto também internas, né? Impulsos, inconsequentes, de todo tipo. A outra coisa que faz eu amar essa história é um personagem que é o Gandalf, que é um mago dessa Sociedade do Anel, e ele, para mim, é assim um mestre de vida, né? A gente está falando aqui que, para mim, essa história é uma história que ensina muito sobre a vida, e para mim o Gandalf, ele é o mestre. Então, eu sou assim fascinada por esse personagem. A primeira vez que eu vi ele no cinema, eu acho que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, sei lá, por aí. E eu lembro que eu fiquei assim, ó, eu fiquei embasbacada, porque eu fiquei pensando, gente, como é que alguém nessa vida conquista tanta sabedoria? Como é que a pessoa alcança, sabe, esse nível de sabedoria? Como é que a pessoa sabe tanta coisa? E aquilo ali me fascinou muito. E eu tenho essa pulguinha, né, assim, dessa curiosidade de entender a vida, de entender seres humanos. Por isso que eu fui estudar, né, psicologia, psicanálise e tal. E os mistérios da vida, sabe? Eu tenho muito essa curiosidade. Então, estou sempre estudando essas coisas. E eu lembro que o Gandalf, para mim, foi assim, sabe? Eu falei, gente,
como é que ele sabe tanta coisa, né? O que ele viveu, o que ele comeu, esse tipo de coisa assim. O Gandalf é um personagem que, quando eu tô passando por alguma situação mais difícil, às vezes, não sempre, né, mas às vezes eu penso assim, o que o Gandalf faria nessa situação? Então, é um personagem muito, muito especial para mim, assim. Ele e o Dumbledore do Harry Potter, para mim, são personagens que eu carrego como mestres de vida, assim. E para mim eles até meio que se misturam e, né, às vezes eu penso neles até como uma mesma pessoa, sabe? E a outra coisa também que faz, quer dizer, né, eu tô falando aqui as coisas mais importantes para mim nessa história, mas tem inúmeras coisas que eu poderia ficar aqui falando desse livro por horas, né? Eu tô aqui só pontuando algumas coisas das mais importantes para mim. E a outra coisa que eu também queria mencionar é o Aragorn e a Arwen, esse casal. Gente, vocês me desculpem se vocês estiverem ouvindo vizinhos, funk, obras, porque, enfim, eu preciso gravar essa hora, então tá acontecendo um monte de coisa aqui em volta. Então, desculpa se estiver incomodando vocês, mas... E a outra coisa que eu adoro nessa história é a relação do Aragorn com a Arwen. O Aragorn, para mim, ele é uma figura de masculinidade saudável, e a Arwen, para mim, ela é feminilidade saudável. Então, eu gosto muito de pensar em masculinidade e feminilidade como energias. Então, eu gosto de pensar yin e yang. Yin, energia feminina, yang, energia masculina. Então, aqui, não estou falando especificamente de gênero, falando de energia e o quanto que, enfim, cada pessoa se identifica mais com o feminino ou masculino, ou, né, não tem uma preferência específica, e cada um vai vivendo a sua vida e escolhe o que sentir que é o melhor para si. Isso aqui é o mais importante, essa liberdade de escolha. Para mim é muito interessante assim ver o que é o masculino saudável de um homem, no caso aqui é um homem, que ao mesmo tempo tem toda uma atitude de ação, de coragem, que precisando vai combater o mal, encara de frente, e ao mesmo tempo ele também tem uma sensibilidade para, por exemplo, ter empatia pelos outros, ter delicadeza na hora de lidar com determinadas situações. Então, por exemplo, principalmente no livro, no filme a gente vê isso também, mas principalmente no livro, o Frodo, né, carregando esse anel, tem inúmeros momentos, ele se sente muito mal, e o Aragorn, ele tem ali uma delicadeza, uma gentileza, sem ser efeminado, mas ele tem uma gentileza ali, um respeito à sensibilidade do outro, e isso diz muito da própria sensibilidade dele. E, ao mesmo tempo, ele é sensível, mas ele não é afetado, né, no sentido de ser muito, de ser muito emocional, né? Acho que a pessoa que eu já conheci gente que achava que ser muito emotivo é uma qualidade, né? Ser muito emotivo é um problema, porque se você o tempo todo é dominado pelas suas emoções, você vai sofrer muito mais do que qualquer coisa, né? E provavelmente também vai acabar acionando muitos outros por conta ali de você não estar sabendo lidar com as suas emoções, né? Então, aqui a gente vê um homem que ele sente e ele, ao mesmo tempo, consegue manter o equilíbrio, ele consegue ser gentil, ele consegue ser empático. Eu acho muito bonito como a delicadeza dele, o respeito pelo feminino da Arwen, por exemplo. Ele e a Arwen são muito diferentes. E né, ela é muito feminina e ele é muito masculino.
e existe ali toda uma cooperação, uma compreensão mútuas, né? Ele não quer que ela seja como ele, nem ela quer que ele seja como ela. Uma devoção e um compromisso muito firmes. Ele, por exemplo, tem uma situação que ela não está na Sociedade do Anel, ela está em outro lugar, então eles estão afastados. E tem um momento nessa saga dele com a Sociedade do Anel que ele conhece uma mulher que é uma mulher adorável, né? Quem já viu o filme sabe quem é. E ela se apaixona por ele, mas ele em nenhum momento se sente tentado a ter qualquer coisa por ela, né? Assim, ele diz não, com muito respeito. Ele tem um compromisso com a Arwen e ele respeita muito esse compromisso. Ele não se sente tentado a ter algo com outras pessoas, porque ele está com a mulher que ele ama, né? E a Arwen, a mesma coisa. Então, para mim é uma relação muito madura e de um homem com uma masculinidade saudável e uma mulher com feminilidade saudável também. A Arwen, ela é uma elfa, então ela tem umas qualidades intuitivas, de muita sensibilidade, de sentir o ambiente, de sentir o outro e essa coisa que eles têm também de conseguir falar, se comunicar sem palavras, né, através da telepatia e tudo mais. Então, e ao mesmo tempo é também uma mulher feminina. E aqui, mais uma vez, a questão não é gênero, tá? A questão é feminino e masculino. E ela, no filme, principalmente, isso é bem retratado. Aqui no livro nem tem essa cena dos cavalos, quem sabe, quem já viu sabe o que eu tô falando. Que para mim é uma das melhores cenas de todos os filmes do Senhor dos Anéis. E aqui no livro não tem. É a cena dela com os cavalos e com o Frodo. E ela ali, para mim, é muito essa coisa assim de sim, é feminina e o feminino como um poder, como uma habilidade e não como fragilidade, né? Porque os elfos, eles têm muita sensibilidade, muita intuição, telepatia, e isso é visto como poder e não como fragilidade, né? Eu não sei de onde como é que pode achar que isso é fragilidade? Enfim, e por isso que eu falo que masculino e feminino tem que se unir, juntar as habilidades, não, né? Enfim. E lembrando também que cada um tem feminino e masculino, tanto é que eu falei do masculino do Aragorn e do feminino dele, e agora eu tô falando do feminino da Arwen e do masculino dela, que é, por exemplo, nessa cena dos cavalos, que ela precisando tomar ali uma atitude de carregar o Frodo, de proteger o Frodo e de, né, realmente encarar ali uma situação muito difícil, perigosa, de risco de vida. Ela tem essa coragem. E então, assim, é muito interessante, assim, é muito bonito, assim, esse equilíbrio, sabe, das energias. E eu acho muito legal. Então, para mim também é um casal que me inspira. Enfim, é isso. Falei muito, poderia falar muito mais. Estou falando aqui, mas estou tentando enxugar, porque realmente cada uma dessas coisas eu poderia desdobrar e falar muito mais. Mas eu vou dar uma segurada e agora eu vou falar para vocês um pouquinho como é que foi a experiência de leitura especificamente. Por muito tempo, eu evitei de ler esse livro, porque teve uma vez que foi, acho que próximo de quando eu comprei, provavelmente, eu comecei a ler e eu achei o início muito lento, eu achei o Tolkien muito verborrágico, e aí para mim ficou assim como uma leitura, né, meio densa e lenta, e fiquei com essa impressão. Então, acabei passando muitos anos, e também assim, amando os filmes, me sentindo muito satisfeita com os filmes, assistindo os filmes todos os anos, porque eu assisto os filmes todos os anos, e então acabaram passando aí muitos e muitos anos, e agora eu
peguei para ler e eu tive uma experiência totalmente diferente. Eu não achei nada dessa coisa assim de que ele fala demais, podia ter cortado tal coisa, fica muito lento. Não achei nada disso. Tem um momento aqui que só os hobbits ainda no início, eles estão andando por uma floresta e que às vezes me deu um pouco de sono, mas ainda assim eu acho que é muito interessante isso. A minha irmã, ela falou uma coisa assim que eu achei legal. Ela falou assim que para ela o Tolkien quis passar um pouco dessa coisa de você estar fazendo uma viagem a pé por um trajeto super longo e que sim vai ter momentos em que vão estar acontecendo inúmeras coisas e vai ter ali o dia que não vai acontecer nada, que vocês estão só caminhando e estão ali, né, se alimentando e descansando quando dá. Então, assim, passar realmente como é que é o que ela falou é que ela acha isso, que o Tolkien de repente estava querendo passar para gente a sensação de como é que era estar ali com eles mesmo nessa viagem. Mas é isso, eu gostei muito. Quando eu terminei o primeiro livro, eu já fiquei com vontade de começar o segundo, para vocês verem como eu gostei. Eu acabei lendo rápido esse livro, porque eu estava gostando muito. É muito bom você se dar tempo para mergulhar numa história que você gosta, né? Eu estou gostando muito de fazer releituras. Depois, no próximo vídeo, eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre isso. E quando você pega assim uma história que você ama e você fala, eu vou aqui curtir essa história, não vou ler com pressa, sabe? Nossa, é muito gostoso, é muito bom. Recomendo muito que vocês façam isso. Pegar os livrinhos que vocês gostam muito e falar, não vou me preocupar com quando que vai acabar essa história, quando que eu vou terminar esse livro, não, eu vou só ler com calma. E eu percebo isso, assim, que bons livros fazem a gente querer ler com calma. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha do Senhor dos Anéis. Desculpa se eu falei muito, mas é porque realmente não tem como eu falar pouco sobre essa história. E me conta aqui nos comentários o que vocês acham do Senhor dos Anéis, se vocês já leram os livros, o que vocês acham dos filmes, e eu vou gostar muito de saber também. E é isso, a gente se vê então na semana que vem. Foi um prazer conversar com vocês e eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tá? Um beijinho.